Estamos no ar para mais um Comunicando e Andando, episódio 178 da nossa caminhada, mas o terceiro da nossa websérie Comunicando e Andando por @Porto Alegre Oficial, com meu parceiraço Alexandre. Vamos para mais um? Vamos lá, vamos embora. Episódio número 3, os outros dois episódios foram históricos, a gente estava dentro do embarcadero com a Carla e com o Eugênio, os dois que fazem aquilo funcionar de alguma forma, né? Então se tu perdeu, entra lá para assistir, curte, compartilha, comenta. A gente gosta de comentários, que ali a gente entende se vocês estão gostando ou não dos nossos conteúdos. E hoje a gente vai seguir a nossa caminhada. Antes disso, deixar um abraço para a galera da M8 Produtora, que faz tudo isso acontecer. Então, se tu quiser gravar o teu conteúdo, chama os caras, ou nos chama também, que a gente faz o contato para te marcar e gravar o conteúdo e levar a tua história também para muitas pessoas. Esses guris são bons, né? São bons. Cara, monta em qualquer lugar. A gente vai circular Porto Alegre e eles estão aqui com a gente. Um exemplo que a gente pode provar, né? Tá aqui, né? Então, estamos em loco. Então tá, vamos trazer o nosso convidado para a mesa, porque Bora. Os bastidores são bons, a gente já ouviu boas histórias e acho que tem muita coisa para falar sobre o nosso convidado. E quem é ele, Nando? É o Arthur do Brasco, onde a gente tá já... Aqui por trás, aqui já dá pra ver que a gente tá ambientado. Arthur, obrigado por ter topado a nossa caminhada, entrar na nossa caminhada junto. E a gente quer ouvir história boa de empreendedorismo, levar histórias que inspiram as pessoas. E nos bastidores a gente viu que tem muitas, na tua história o que a gente pesquisou também. Mas a gente quer ouvir primeiro quem é o Arthur. Boa. Obrigado, gurizada. Muito obrigado pelo convite, me senti honrado, acho que já venho acompanhando vocês, então fazer essa edição ainda mais no Brasco, né? Então faz muito sentido estar na nossa sala de estar, que agora a gente está na sala de estar do Caldeira, que foi a nossa loja aqui. Então, um breve resumo da história do Brasco e também quem é o Arthur, né? Arthur Anguri, que veio de São Luís Gonzaga, lá nas Missões, cidade com 35 mil habitantes, veio fazer faculdade de administração aqui. Se formou na SPM, nesse meio período ele encontrou um sócio, o Gabriel, que também é de Uruguaiana e também do interior, né? Então, nesse meio termo, a gente viu que a gente precisava sentir necessidade de trazer esse interior para a capital, porque a gente sentia, na época, as relações muito frias em Porto Alegre e a gente queria esse olho no olho, esse calor humano que a gente sentia lá no interior. Então, em 2011, a gente ficou um ano morando fora, a gente morou entre Londres e Portugal, viu muita referência lá, principalmente de lojas, grandes redes, que era Tesco, que lá tinha Tesco e tinha 2.000 lojas, e aí eles tinham 1.000, sendo que essas 2.000 lojas eram 1.000 loja de conveniência. A gente olhou para o mercado Brasil, viu que tinha pouca marca fazendo mercado de bairro, loja de conveniência, e em Porto Alegre também, né? Não tinha nenhuma marca fazendo. Então a gente chegou em 2012, com 19 anos na época, e abriu o Brasco, 10 de dezembro de 2012, no meio da faculdade. Como essas datas marcam, né? Cara, toda vez que eu falo com um brilho no olho. 10 de dezembro de 2012. Um calor absurdo em Porto Alegre. Então, a gente abriu o Brasco quando tinha 19, 20 anos na época. Os guri. Os guri, famoso. Não, e aí a gente ficou conhecido com os guri, o mercado dos guri. Não, eu tinha um medo que a marca Brasco não ia viralizar, assim, porque quando a gente abriu, era eu e o Gabriel trabalhando, abrindo e fechando a loja. Eu aprendi a ir na Ceasa, diferenciar uma alface crespa, uma alface lisa, uma rúcula. Cara, uma loucura. Então eu pegava meu carro nas segundas, 3h30 da manhã, baixava do banco e ia para a Ceasa lá comprar tomate. Então conheci o que é a pedra lá, famosa. Acho que para quem não sabe, a Ceasa é o local que abastece todo o Rio Grande do Sul de hortifruti e uma parte também de Santa Catarina. Local né? Não, uma cidade. Quem vai Isso, lá cara, é uma cidade. Se perde lá dentro. Tem a sua microcultura lá. Então, lá que eu, conheci gente muito boa e lá o que a gente aprendeu também, esse dia a dia do varejo, que, cara, é difícil, assim, agora, nossas 5 lojas, a gente abre de domingo a domingo, então das 7h30 até as 10 horas da noite. E foi importante a gente viver por 2 anos na operação, eu e o Gabriel, abrindo e fechando, indo na faculdade, indo na Ceasa, fatiando frios, fazendo pão, para entender exatamente o que o nosso funcionário, passa ali durante o dia, né? É interessante que a gente sabe que é estressante, mas também muito comovente, assim, o varejo, porque todo dia é uma
cara, todo dia é uma grande função e todo mundo que chega no Brasco espera ser atendido com a mesma qualidade que foi atendido no último dia, na última semana. Então, o segredo do varejo é isso, é processos e pessoas. Então, para isso fazer sentido, tu tem que ter gente muito boa e processo muito, muito linkado, assim. Então, breve resumo do Brasco e quem é o Arthur, assim. Então, o Brasco hoje tem 5 lojas, a gente chega a atender 7 mil pessoas por dia, contando online e offline. A gente, enfim, daí depois a gente criou o nosso Brasco Mais, que é o nosso CRM, mas então essa introdução do Brasco vem muito linkado a esse ponto de encontro que a gente transforma os bairros onde a gente se encontra. Então a gente se apresenta como uma sala de estar do bairro também, porque antes de abrir qualquer loja, a gente entende o que o bairro necessita, usa muito o nosso CRM, e aí a gente abre uma loja pensada com a cara do bairro e também com esses gaps, com esses furos que ainda não são bem nutridos no bairro para os clientes. Arthur, antes da gente entrar a fundo no Brasco, queria só pegar um trecho da tua história. Tu disse que com 19 anos, 19 para 20, vocês abrem o Brasco. Ou seja, não tem nenhuma experiência dentro do mercado, de alguma forma, para te dizer assim, isso aqui eu vi que pode ser melhor, eu posso fazer diferente. Ou se sai da faculdade, como tu disse, nem sai da faculdade, enquanto estava na faculdade já estava fazendo. Tu sentiu alguma dificuldade por não ter tido essa experiência de mercado, de viver um pouco dentro de uma grande empresa? Faço essa pergunta porque eu sou da mesma geração. Eu saí da faculdade para agência e a gente abriu um negócio e hoje segue tocando negócio. Mas tu sentiu alguma dificuldade de não ter vivido o mundo dos negócios antes de ter o teu negócio? Pois é, não, cara, boa pergunta. Acho que é importante falar antes de abrir o Brasco que eu trabalhei por 1 ano e meio numa loja de R$1,99 que era do meu primo, mas eu fazia muito a parte administrativa e gerencial, assim, né? Isso já em Porto Alegre? Isso já em Porto Alegre. Boa. Então eu tive essa micro experiência e eu sabia que eu queria abrir algum negócio por conta dos meus pais, que também tem loja de confecção lá no interior. Então acho que estava nessa veia empreendedora. Mas respondendo a tua pergunta, cara, acho que sim, com certeza a gente tinha dificuldade principalmente em processos que a gente teve que inventar e criar, né? Quer dizer, nos primeiros 2 anos a gente nem pensava em processo, a gente só queria comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. E aí depois quando a gente entendeu que o Brasco deu certo, a gente não quer ter 1, 2 lojas, a gente quer fazer uma rede, quer ser essa sala de estar do bairro, daí a gente sentiu falta desses processos que grandes empresas têm, para tentar tangibilizar para o nosso lado. Mas acho que tem um ponto também que, cara, acho que quando eu fiz SPM, né, então no meio da faculdade, o sonho era trabalhar numa grande empresa, multinacional, empresas gigantes, justamente para pegar esses processos. Talvez tem pessoas que trabalham nessas empresas, mas já vêm muito setadas, assim, com um processo que não faz sentido para uma empresa pequena. Porque quando a gente abriu o Brasco, sim, a gente fez um mini DRE, um plano de negócios, mas a gente não se preocupou muito em entrar muito no detalhe, porque daí, cara, na época eu tinha 19 anos, então se a gente errar, a gente ainda é muito novo, a gente era mais novo na época, então tá tudo bem errar com 19 anos, errar com 20 anos. Essa é a hora, né? Isso, essa é a hora. Então, por isso que abrir um mini mercado, um mercado de bairro com 20 anos, pareceu uma loucura. E meus pais, acho que ainda acham que é uma loucura, mas está tudo bem. Mas, cara, enfim, acho que vem dando muito certo e acho que senti um pouco dessa dificuldade em processos, mas também eu entendi que eu não queria também estar muito setado a coisas que eram de empresas gigantes que não acontecem na prática para empresas pequenas. A gente vê a cultura do interior, né? Tu disse, um guri do interior vem para a capital para estudar, mas a gente também vê aquele retorno, né? Volta para a cidade com uma ideia, implementa porque está no teu habitat. Tu sentiu algum desafio também de abrir dentro de uma capital? E sempre foi a ideia de estar aqui? Ou em algum momento pensou, bom, vou voltar para lá e vou levar esse negócio que lá a gente está em casa, entre aspas? Sim. Não, é interessante a pergunta porque cara, todos meus avós e meus pais sempre tiveram negócios, né? Então, eu por ter vindo para Porto Alegre para fazer faculdade de administração, tinha essa
pressão, assim, de voltar para o interior para tocar os negócios da família. Aprende e volta. Isso, guri, vai lá, aprende, vai lá para a capital, não sei o quê, aprende e volta. Então eu sofri também nesses primeiros 6 meses, principalmente, cara, uma cidade com 35 mil habitantes, onde eu vim para uma cidade com 1 milhão, pega ônibus, uma loucura. E aí eu morava sozinho, porque meu irmão, tem um irmão mais velho, que ele na verdade, ele veio para Porto Alegre também, só que ele, na verdade, cara, o foco dele era mais focar em São Paulo e morar fora. Então eu tinha essa pressão. Então, tá contigo a boca. Isso, estava comigo. Depois que eu abri o Brasco, me caiu essa pressão, assim, depois que meus pais entenderam também que, cara, não, o guri é bom, tá dando certo o negócio, pode ficar aí. Então caiu um pouco dessa pressão e depois veio por que tu não abre aqui? Por que tu não abre um negócio aqui? Mas acho que vem muito nessa parte emocional dos meus pais. E aí eu, sendo racional, falei, não faz sentido, eu gosto muito de São Luís, mas eu quero atrelar São Luís com os meus amigos e com a família, não quero atrelar um negócio que vire mais racional, assim. Então, me caiu um pouco essa pressão e agora tá tudo bem, eu volto quando tem os feriados e volto para curtir a família e curtir os amigos. Boa. E aquele tu não tira olhando assim a tua estrutura e produto, tu acaba buscando o interior dentro desse conceito, né? De trazer as coisas boas do interior para dentro do Brasco, na capital. Sempre foi o pensamento de não deixar produtos de qualidade de fora dentro do mercado, porque tu, como visibilidade, 5 lojas dentro de uma capital que chama a atenção de grandes marcas querer estar ali, né? E aí tu usa o conceito de, não, vou trazer o artesanal, a agricultura familiar, não sei se tu considera isso, mas sempre foi um dos conceitos de trazer do interior para a capital pela tua cultura? Sim, acho que esse é um baita de um tópico, assim, porque a gente no Brasco, um dos principais pilares é valorizar quem está perto da gente, e a gente entende que valorizar o fornecedor local. E, cara, a gente tem muito produto, muita empresa legal aqui na nossa volta, então a gente entende que não precisa vir um kiwi lá da Nova Zelândia, porque não sei o que. Cara, tem bastante kiwi incrível, porque tem o kiwi Nova Zelândia, né, que é incrível, é muito bom. Mas tem aqui em Farroupilha, que é do lado, então dá 100 quilômetros aqui. Então, a gente faz essa curadoria de fornecedores e de produtos para apresentar também para o mercado de Porto Alegre e o mercado do Rio Grande do Sul. Então, esse é um grande pilar. Então, dentro do Brasco, a gente tem um projeto que é o Valoriza Quem Está Perto de Ti, que é uma série onde a gente vai nos fornecedores locais, conta a história da família, com todas as histórias para trazer para o público. E é um post que dê muito engajamento, principalmente porque as pessoas querem saber quem está por trás, sabe? Então, enfim, a gente já fez. O último que a gente fez foi com a do Tambo, a gente fez com o Odara, a gente fez com vários, assim. E a gente desenvolve muito a nossa marca própria, né? Então a gente pega itens da nossa curva, tudo baseado em dados, a gente pega nossa curva ABC de vendas, vê os produtos que mais vendem e que faz sentido para botar uma marca, e aí a gente lança produtos próprios. O último foi o nosso Portinho. Portinho é o nosso vinho do Brasco, feito pela Luiz Argenta, que a gente tem um rosé, um branco e um tinto. Depois eu vou mostrar para vocês, vai ser um presente, vai ser um bom presente. Tava pensando aqui já. E aí foi legal que toda a construção do Portinho, que foi um baita case, a gente pegou a curva ABC de dados, viu que o rosé e o branco ele mais vendia, o merlot ele mais vendia. Eu fui para Bento Gonçalves para conhecer essas vinícolas, então entrei em 9 vinícolas, Bento Gonçalves e Flores da Cunha, peguei 9 rótulos, fiz teste cego com amigos, deu 3, foram 3 mais pontuados, depois eu fiz teste cego com um cliente, e aí nasceu o Portinho. E aí a embalagem do Portinho, o rótulo do Portinho, tá aqui até, inclusive. O cara pega na gôndola aqui, olha aqui. Que massa. Que eu já vou deixar para vocês de presente aqui. Então, o rótulo do Portinho foi feito pela Gabi Stagliotto, que é uma artista local. Então, ela pegou pontos icônicos de Porto Alegre e conseguiu botar dentro no rótulo, né? Então, esse é o vinho Merlot, que é um vinho do Encontro, que é onde a gente faz alusão que é na esquina do Brasco, né? Então, tem elementos que remetem ao Brasco. Tem um ponto que tu trouxe aí no início do papo, no sentido de medo do Brasco não dar certo. Quando que tu, como empresário, diz assim, cara, vai dar certo?
Cara, bom. Eu tenho essa data, eu tenho lembrança. eu tenho esse momento, tenho essa lembrança. O dia D. Que foi... Cara, isso foi no segundo ano de Brasco, quando eu e o Gabriel, a gente estava ainda na Florêncio Gartu, onde foi a primeira loja, que foi quando eu vi... Isso, cara, foi quando eu vi duas pessoas conversando sobre alguma coisa, lá no momento eles falaram sobre Brasco, que foi a primeira vez que eu escutei outras pessoas falarem o nome Brasco e andarem com uma sacolinha do Brasco amarela. Então, porque acho que tinha esse medo de, cara, não fixar o nome, essa coisa, cara, Brasco, isso significa Brasco, na verdade. As pessoas se perguntam, então, Brasco a gente criou junto com o Estúdio Bala na época, que é uma agência, eles criaram, o que a gente falou para eles? A gente quer um nome fácil de ser pronunciado, que não tivesse nenhuma associação a nada e que fosse forte. Então, Brasco veio disso, né? Desse ponto. Então, Brasco não é o meu vô, se junto com o Gabriel, não tem esse storytelling, mas é um nome que, quando tu fala, tu vai lembrar da gente, porque é difícil ter outra associação. Estamos falando de 2 anos depois que tu teve essa percepção, isso? Foi no primeiro ano ali, segundo ano, depois a gente botou a fachada. Porque no início da nossa conversa tu chegou a citar que eram 2 guris e que tu inclusive tinha esse receio do nome de ser identificado como o mercado dos guris. É isso, né? Isso. Então nesses 2 anos que tu conseguiu ter essa percepção de fato de ver um terceiro falando da marca e tal. Uma das coisas que a gente conhece do Brasco é a experiência, né? E o atendimento. Como fazer isso acontecer em tempos tão acelerados, né, como os atuais, muitas redes e tal, e trazer isso? Como vocês conseguem manter isso aquecido, esse atendimento? Porque uma das características que a gente vê no Brasco é esse, né, o atendimento sempre com qualidade, sempre leve. Como fazer isso por bastante tempo, como vocês têm vindo fazendo? Baita pergunta. Acho que isso, primeiro, está muito linkado às pessoas, 100% linkado às pessoas que estão com a gente, né? Então, a gente, sim, é uma empresa que é focada em funcionário, a gente entende que o atendimento e o foco no cliente ele vai ser a consequência disso. Então, cara, não tem como não falar de cultura, né? Essa cultura que a gente tem no Brasco, as pessoas que a gente contrata muito pelo dia a dia, pelo olho no olho, não tanto pelo currículo, e a gente faz com que essas pessoas que vistam um avental do Brasco, elas são exatamente como são na vida real, digamos assim. Então, a gente não tem um manual de marca em dizer quer uma sacolinha, sim ou não, crédito ou débito. Então, a gente não tem tanto essa questão. A gente deixa as pessoas serem exatamente como elas são na vida real. Então, a gente tem, desde processos internos com feedbacks, eu acredito muito em autoconhecimento e terapia. Então, no Brasco, a gente tem auxílio terapia para todas as pessoas, porque, o único trato assim, que a gente tem, verbal, eu e o Gabriel, que a gente segue muito à risca, é que os 2 sócios precisam fazer terapia. Então, desde o início do negócio, a gente tem isso. A gente desde então... Mas coletivo? Tu e ele junto? Não. E talvez teve momentos que teve já. Porque, o ter sócio é um casal, né? Eu falo muito mais com o Gabriel. Tem dias que eu falo muito mais com o Gabriel do que com a Aline, minha esposa. Então a gente é meio... louco, né? É muito louco. Então, tá muito linkado às pessoas. Fica a dica aí pro empreendedor. Isso aí. Se reúna com seu sócio. Ou se é incrível. Então, quando tu entende que as pessoas precisam ser ouvidas no dia a dia, seja por um especialista, ou seja por nosso gerente, pro líder, tu ganha um carinho especial assim, no coração e na alma das pessoas, porque, todo mundo quer ser ouvido, todo mundo quer escutar em algum momento. Então, a gente entendeu isso muito pelo autoconhecimento, terapia, e aí a gente conseguiu repassar isso pro Brasco. Então, esse é um fechamento, assim, são pessoas e são processos, né? A gente coloca muita força nos gerentes. Então, o gerente, quando a gente abriu a loja do Viva, que foi nossa segunda loja, sim, a gente tinha esse medo de como é que vai ser o atendimento, como vai ser o atendimento. Então, a gente focou muito nos gerentes. Então, os gerentes são um de nós lá, com essa mesma cultura, para replicar isso nos processos e conseguir fazer um atendimento legal e uma experiência de loja legal. Não, incrível. E parabéns, porque vem dando certo, né? Bom. Fazendo trocadilho é muito louco. A empresa, entre aspas, disponibilizar psicólogo, né, pro colaborador, mas porque
normalmente a gente vê academia e benefícios, né, diferente disso. E, cara, a cabeça boa gera bom relacionamento e gera... Mas esse ponto que o Alexandre trouxe da cultura Brasco se criar, né? E até pela linguagem que tu fala, o vizinho, tu já traz uma sinergia diferente para dentro do negócio. Mas dentro desse conceito, tu mencionou, Bonfim é um público. Vai pro Viva é outro público. Onde a gente está aqui dentro do Caldeira é outro público. Como tu levar essa cultura e se adaptar? Porque acho que o grande desafio é tu se adaptar ao bairro e aquela linguagem, né? O jeito que tu vai falar aqui, que nós estamos num lugar altamente tecnológico, é diferente de um Bonfim, que o cara tá aqui, sei lá, caminhando e vivendo aquele fim de tarde do Bonfim, da redenção. Como fazer com que ele se converse e a marca tenha essa identidade? Sim, legal. Cara, boas perguntas. Sendo aula profundas, eu gosto dessa profundidade. Primeiro, antes de entrar em qualquer bairro, a gente usa o nosso CRM, que é o nosso Brasco Mais, que hoje tem 67 mil cadastros. Então, a gente faz sempre uma pesquisa em profundidade para entender o que o cliente necessita. Então, por exemplo, para abrir a loja Padre Chagas, a gente viu que o Moinhos tinha 10 mil moradores e a gente, na base do Brasco Mais, a gente tinha, na época, 800 cadastros. Então, a gente mandou mensagem, escolheu 60 pessoas, fez entrevista de profundidade para entender o que faria sentido o Brasco entrar lá. Então, a gente viu que precisava de almoço, precisava de lugar para trabalhar. Então, a gente focou na loja da Padre Chagas com um mezanino maior, aconchegante para a pessoa trabalhar. Então, a gente usa o nosso CRM e os dados para entender primeiro sobre o negócio, o que o bairro necessita, e aí com nossos arquitetos a gente entende, eles fazem uma pesquisa para entender, claro, qual é a arquitetura do bairro, como é que se conversa. Então a gente viu que a esquina da Padre Chagas precisava ser num tom mais delicado, aconchegante, diferentemente do Bonfim, que é diferente, que é muito mais industrial, muito mais uma loucura, correria, a esquina é muito maior. Então a gente usa da arquitetura e usa principalmente no Brasco Mais para tentar nos aproximar ainda mais do vizinho, sabe? Então esse termo vizinho, é isso. A gente entende que por ser essa sala de estar do bairro, a gente precisa chamar as pessoas pelo nome e também por vizinho, porque, a gente está do lado, né? Então tem gente que vai no Brasco 3, 4 vezes por dia. Então, a gente entende que a nossa loja é preparada das 7h30 da manhã até as 10 horas da noite. Pega tanto a pessoa que vai trabalhar, a pessoa que vai tomar uma ceva no final do dia. Então, está muito linkado à arquitetura, está muito linkado a esses processos, de novo, e principalmente a dados. É muito legal quem passa no Bonfim ali, vê exatamente isso. Passa ali de manhã, tá a galera tomando um cafezinho. De tarde, todo mundo em pé tomando uma ceva, fim de tarde. Uma loucura. Mas tu falou agora do Brasco Mais. Mas, se eu não me engano, em alguma das entrevistas, algum podcast por aí, tu fala dessa pesquisa feita lá no início. Se não me engano, foi feito por vocês mesmo. É isso? Aconteceu mesmo? É isso? Para lançar o Brasco Mais? Não o Brasco Mais, mas para fazer essa pesquisa de campo. Ah, sim, claro. Cara, isso até antes do lançamento do Brasco Mais, é legal esse conceito, assim, como a gente estuda para abrir uma loja, um ponto, né? Então, eu e o Gabriel, que é meu sócio, a gente vai no local, que a gente acha que é um ponto que faz sentido, a gente fica sentado por 2, 3 horas anotando as pessoas que estão passando. Cara, isso, pega o caderninho, anota quantos senhores e senhoras passaram, quantas crianças, quantos jovens, e aí tu vai anotando. E aí tu sabe que ali passam 200 pessoas por dia. Então, essa é a base para te construir uma projeção de faturamento. Então, eu sei qual é o ticket médio do Brasco atualmente, qual pode ser o ticket médio da região, e aí com isso eu já tenho um faturamento médio estimado. Então eu começo a construir o meu DRE. Cara, eu sei quanto eu vou pagar de imposto, eu sei quanto pode ser o aluguel. Então, de novo, está tudo baseado não necessariamente a dados que vêm de um sistema, mas muito dados que a gente gera, cara, para ver o fluxo. Acho que para quem quer abrir um negócio, a base é essa, né? Tu entender quantas pessoas, um negócio do varejo, quantas pessoas passam para te saber o ticket médio e para te anunciar. Então, existem sistemas que fazem isso? Existem. Talvez não sejam, 100% fidedignos, mas, cara, tem que ir lá, tu tem que conversar com um porteiro, tem que entender quantas pessoas passam, tem que entender se tem uma rampa ou se tem uma escada no ponto. É que o varejo é muito no detalhe, né? Tu
escolhe entrar numa loja muito por uma coisinha que tu nem... Cara, o teu inconsciente. Então a gente tenta eliminar todas essas coisas inconscientes ou jogar ao nosso favor, para daí a gente cria uma loja. Então todos os Brascos, eu e o Gabriel, a gente valida, e é a coisa que a gente mais gosta de fazer, né? Então geralmente nas sextas-feiras é o dia que a gente sai da operação e vai tomar um cafezinho em outro lugar e falar sobre negócio também. Incrível. Essa relação entre o que vocês anotaram no caderninho e depois de abrir, tem uma proporção de tipo, sei lá, 10% acabam entrando no teu negócio? Achei legal essa ideia. Não, é bom. Porque é bom olhar e faz muito sentido. A gente tem clientes que, por exemplo, acabam abrindo em franquia, e daí o ponto é crucial, né? Às vezes a mesma marca não dá certo por uma escada, que tu mencionou, né? Cara, é muito brutal, correto, né? Geralmente é por uma escada, por uma coisa. Detalhe. Mas a gente não consigo ter essa taxa de conversão, mas eu sei que, sei lá, cara, sim, se estão passando, a conta é assim, se está passando 100 pessoas por hora, eu sei que se eu pegar 10% disso aqui, talvez faça sentido pra gente. E aí eu vou estar aberto 10, 12 horas, essa é a base. E a gente sempre faz o cenário pessimista, a gente nunca extrapola como otimista, né? A gente tem o otimista, realista e pessimista, mas eu sempre vou, se o pessimista tá dando certo, então faz sentido. Vem melhor, então tá muito baseado na taxa de conversão, assim, que a gente estima que a gente está há 13 anos no negócio, a gente estima que 10%, 15% eu consigo converter. Fecha o negócio? Fecha. Então vamos fazer uma proposta de aluguel para ver se faz sentido também para o operador. Claro. E agora, falando em tecnologia, estamos num lugar propício para falar disso, né? Mas dados, inteligência artificial, como que tu vê o que o Brasco mais tem conseguido auxiliar nessa evolução do Brasco como um todo? Legal. Cara, eu sou um amante, assim, por dados, tecnologia, inovação. Acho que eu assumo essa cadeira dentro do Brasco. Então, ter criado o projeto Brasco Mais há 3 anos, você pegando muita referência a nível mundo, acho que aí vem um insight que a gente sempre olha negócios que, cara, talvez não tem nada a ver com a gente, mas são referências. Então, a gente tem uma tabela em cada empresa que é referência em algum negócio. Essa empresa é referência em aplicativo, essa empresa é referência aqui. Então, eu vou falar com essas pessoas. Então, enfim, primeiro estar aberto no Caldeira e ter, cara, esse hub de inovação gigante, assim, a nível Brasil. A gente é consumido na parte otimista pelos dados, sabe? Enfim, por pessoas que trabalham aqui. Então, enfim, tudo no Brasco é baseado em dados. A gente tem esses 67 mil cadastros que a gente consegue pegar consegue pegar muita informação para abrir qualquer loja ou para criar um produto, né? Então, de novo, quando a gente quer lançar um produto novo, a gente vai ver nos dados do Brasco para entender o que faz sentido. E acho que IA, eu, pessoa física, uso muito o ChatGPT, assim, e para mim, para o meu dia a dia, sabe? Eu acho que eu ainda não testei coisas aplicáveis fora do ChatGPT para o Brasco, mas eu já criei prompts, botei todo o meu brand book, botei todos os meus dados lá e aí eu uso tipo um buscador, sabe? Então, ele vem funcionando muito bem, mas eu entendo que está muito pro meu dia a dia. Pessoa física faz muito sentido e acho que coisas básicas, cara, vão evoluir muito. Acho que a gente vai sempre na NRF, que é a Feira Internacional do Varejo em Nova York, então lá eles sempre trazem coisas a nível mundo que talvez não vão chegar no Brasil, mas é bom tu entender, cara. Muitas não chegam, os caras estão sempre muito na nossa frente, mas é legal para te dar uma sonhada. Né? Conceito, né? Às vezes tu traz só um conceito e tu consegue aplicar, né? E o conceito do Brasco é esse, né? Tu não inventar uma nova roda, mas sim tu pegar um negócio que a gente entende que dá para ser modificado e fazer um negócio bem feito, padrão, né? Então eu acredito muito nisso, do que inventar uma nova coisa que, cara, tu tem que mudar muito a cultura das pessoas. Quando tu bate nessa tecla é muito mais difícil, mas quando já tem um negócio que já é bem tradicional, que é o supermercado, fazer varejo, e tu leva padrão, tu leva pessoas, tu leva gente que gosta de estar ali, é muito mais simples assim de fazer, porque as pessoas elas já saem de casa para ir em algum lugar, para ir consumir em algum lugar. Então, tu deixa esse lugar mais aconchegante e que elas sintam uma vontade, elas vão querer voltar para ir lá cedo, seja para comprar um produto exclusivo, Portinho, que só tem no Brasco, ou para viver a experiência de
ficar 7, 8 horas trabalhando lá e vendo as pessoas girarem, que é uma coisa legal. Sim. A gente comentou antes, no início, sobre a mensagem de aniversário, que também é uma coisa interessante tu falar, né, pessoal? Bom. A gente, no Brasco, entendeu que a gente precisava botar benefícios em 4 quadrantes, que é quadrante emocional, racional, curto prazo e longo prazo. Isso foi num estudo que a gente fez antes de lançar o Brasco Mais, né? Então, a gente tem um benefício em cada quadrante. Então, o benefício... tem o benefício do comprar todo mundo que se cadastra no Brasco Mais, baixa o app, ganha um café cortesia por mês. Então, a pessoa, cara, vou ganhar alguma coisa todo mês. Eu faço jus a esse café. Cara, é incrível, é incrível. E aí vai lá só tomar um café, né? Isso. E aí... Eu tô no Vivo ali direto, então ali é passagem, né? Bom. E aí tem outro benefício que é o cashback em todas as compras. E acho que o principal, que é o tangível, né? A gente entendeu que as pessoas gostam de ganhar e receber uma coisa física. Então, todo dia do aniversário, a pessoa recebe um push, geralmente 9 horas da manhã, com um feliz aniversário do Brasco. E, geralmente é o primeiro parabéns que a pessoa recebe, a pessoa fica muito feliz. E aí a gente dá um Charlie Brown para a pessoa ir retirar nas nossas lojas, que tem períodos de até 3 dias para retirar. Então... É muita conexão. Cara, é isso. Então, é uma coisa simples, né? Mas que tu recebe um brownie, alguma coisa de uma empresa e tu recebe um push legal de feliz aniversário que tu vai lá retirar. Então, isso gera muito engajamento e gera muita mídia orgânica, assim. Então, é simples. Só queria complementar aquela pergunta que o Alexandre fez sobre estar no Caldeira. Tá muito ligado à tecnologia. Aqui tu também sentou com a cadeirinha para ver quantos passavam na frente para você? Cara, aqui foi uma história muito louca, meu. Foi na meio da pandemia lá, o Pedro Valério nos chamou. Cara, vou construir isso aqui, olha isso aqui, tem esse ponto que é onde a gente tá. E a gente viu acontecendo, sabe? A gente entendeu que o Quarto Distrito ia dar esse boom e deu esse boom e que a gente precisava, como marca Brasco, estar presente nesse cenário de expansão em tecnologia que é o Caldeira e que está virando Porto Alegre, né? Então, aqui a gente pegou... Aqui é legal que o Caldeira já tinha o dado, né? Então, cara, aqui já, sei lá, vão passar 1.800 pessoas. Então, se eu converter 20% por ser o único negócio aqui, faz sentido. Mas o Caldeira está muito linkado a essa parte emocional e essa questão de... Cara, o Brasco está presente em coisas legais e que bom que o Brasco está aqui. A gente é essa sala de estar do maior hub de inovação, né? Sim. Então, torna não só venda como conceito também, isso, né? Aqui é muito mais por esse conceito institucional e, cara, e faz sentido também financeiramente, né? Sim. Tu mencionou ali a questão do Brasco fala, mas o nome é Mercado Brasco, né? Por que mercado? Porque a gente vê cafeteria, né? E o mercado tem a cultura, até quem tá te acompanhando aí do teu lado vê por trás uma estrutura do Mercado Brasco. Sempre tem essa mesmo aqui, né? Que é um espaço bem mais de relacionamento e um café do que o próprio mercado, mas tem o mercadinho, vamos dizer assim. Por que tu decidiu ter Mercado Brasco, só em questão de conceito de nome? Bom, legal. A gente, quando criou o Brasco no início, entendeu que o mercado e que as pessoas saíram para comprar alguma coisa está muito linkado a esse olho no olho e essa coisa cultural, sabe? Vem muito disso. E aí a gente também era chamado de bulicho, né? O bulicho do interior. Então, a gente começou, depois que a gente abriu a loja do Bonfim, porque a loja do Viva e a loja da Florence, que foi a primeira, são muito mercado e a gente tem atualmente 1.400, 1.500 itens cadastrados que a gente vende lá. Quando a gente abriu a loja do Bonfim, que é um conceito diferente, que é essa sala de estar, que é um food hall, a gente começou a se enxergar por outras coisas. Cara, eu vou no Brasco lá para tomar uma cerveja no final do dia, vou para tomar um café. E as pessoas perguntam, mas por que é mercado? O que tem a ver isso? E aí a gente até, é legal falar isso, a gente até, depois que a gente abriu o Bonfim, depois abriu o Caldeira, a gente tinha 3 marcas, que era Mercado Brasco, Café Brasco, que era aqui, e o Espaço Brasco. Então o Espaço Brasco lá do Bonfim remete também ao Espaço Vídeo, que ficou por 36 anos lá, que a gente pega esse apelo emocional. E ficou muito difícil de gerir essas três marcas. Cara, 3 Instagrams, enfim, tu sabe. Muita função. E aí a gente vamos criar esse conceito como uma sala de estar do bairro e vamos continuar sendo o Mercado Brasco, porque o Mercado Brasco é o mercado de bairro, é a sala de estar da vizinhança e é esse ponto nutritivo
que também tem muito a ver com gastronomia. Então, quando a gente abriu a loja da Padre Chagas, a gente contratou uma chefe, criou cardápio. Então, há 4 anos a gente está com esse pé a mais na gastronomia e focando muito em café da manhã e esse lanche da tarde. Então, cara, tem a ver com esse conceito, tem a ver com essa coisa tradicional, sabe? Então, é o mercado Brasco. Eu não consigo enxergar assim esse mercado, assim, sei lá, vai ficar estranho. Sim. Parece que está faltando alguma coisa. Sim. Não, a minha pergunta é muito atrelada ao... Quando tu vai no mercado, até eu pensei lá, voltando na essência, né? Tu vindo do interior, era armazém, né? Aí mercado. Aí depois virou mini mercado, depois supermercado. Agora a gente está vendo hiper e atacarejo, tudo, né? Então é uma briga violenta e a gente vê cada vez mais essa briga no sentido de preço. E acho que o Brasco, ele traz a experiência antes do preço. Então, tu ter produtos que vão contemplar ali uma necessidade rápida, se torna mais fácil. E aí, foi aí que daqui a um pouco começam a sair dessa briga de mercado e começam a ser vizinho e ambiente de relacionamento. Bom, cara, vai do ponto. Quando a gente saiu da faculdade com essa... Acho que talvez na faculdade tu aprende esse, cara, ser muito grande, crescer. E a gente saiu na faculdade querendo, vamos abrir 100 lojas em Porto Alegre, 1000 lojas no Rio Grande do Sul. E aí era muito linkado a isso, né? Cara, tem que abrir, mas tu não sabe muito bem por quê. Teve um momento que um fundo estava conversando com a gente lá no início, para ser comprado, e a gente falou, o Brasco, a gente deu um não e falou, o Brasco é nosso, vai ser nosso filho, então hoje é eu e o Gabriel, 50-50. E aí a gente entendeu que a gente queria ir para o lado muito mais da experiência da gastronomia e produtos únicos. Então, cara, é muito sim linkado a essa experiência e a gente não briga por preço, a gente nunca vai brigar e também não fala sobre o preço, né? Então, como a gente consegue converter também, ter produtos únicos. Então, o portinho tu vai encontrar no Brasco, o café, esse aqui, o expressinho lá, tu vai encontrar desse tipo no Brasco. E aí tem, enfim, desde comidas congeladas que só tem no Brasco. Então, a gente quer que as pessoas voltem no Brasco não só pela experiência que a gente consegue entregar no dia a dia, mas sim por produtos únicos. Então, a gente não vai brigar por preço, não vai abrir 100 lojas, então a gente cresce organicamente e entendendo que, cara, o varejo são margens baixas e a gente se contenta com isso, mas a gente consegue linkar com a nossa vida, né? Então, é muito importante falar que eu e o Gabriel, a gente tem essa vida, pessoa física, família por trás e a gente quer viver isso e o Brasco não consome 100% do nosso tempo. Então, a gente entende que tem que ser balizado, né? A barrinha da família, a barrinha da vida pessoal, a barrinha do trabalho, tem que ser equilibradas. Sim. Incrível. Pensando em expansão, como tu disse, é bem mais pé no chão do que... E a gente está vendo, talvez, o mercado como um todo totalmente ao contrário. Grandes aceleradoras, vamos botar loja. Vocês têm algum modelo de negócios que é o que vocês, tipo, do Bonfim, tu tem outros restaurantes, um food hall, como tu disse. Aí tu chega no Viva, tem bastante produto, mas também serve café. Tu chega aqui no Caldeira, tem mais focado no café do que produto. Tem algum modelo que vocês enxergam como ideal? E a expansão, certamente, a gente que na agência trabalha muito com franquia, vê que, tipo, estão pedindo, devem pedir para vocês virar franquia. Tem algum modelo que vocês já estão decidindo ir para esse caminho ou vai seguir sendo próprio? Sim. Cara, a gente definiu em não ir para um modelo de franquia, assim, a gente entende que é muito difícil replicar a nossa cultura e é difícil, cara, tem vários itens, tem vários processos, mas a gente tem 2 modelos, né, que é o modelo maior, com essa experiência, com mais restaurantes, que é o modelo do Bonfim, onde ali a gente tem 700 metros quadrados, a gente tem 5 operações de restaurantes e também tem coworking em cima. Então, esse é um modelo que daria para abrir mais um em Porto Alegre, mas muito no, grande Porto Alegre, interior, Santa Catarina, Paraná, dá para subir, porque é um modelo completo, é um modelo full que tu chega, imagina, tu chega no Hamburgo, Canoas, com um modelo que já tem 5 marcas e já tem um conceito legal. Esse é mais difícil de encontrar ponto, mas é muito mais certeiro, também mais caro. E tem o modelo da loja do Viva, que foi a que a gente reformou agora em março, que é um modelo que vem com gastronomia, que vem com produtos de café da manhã, vem com almoço, vem com... como é que é? Eu ia falar tapas, mas comidinhas para happy hour e também vem com essa parte de empório e hortifruti. Então, a gente acha que as pessoas, assim,
tu precisa comprar itens básicos para o dia a dia, então é a banana, é o mamão, é o queijo, então isso é o nosso modelo full, digamos assim, que é o modelo do Viva, que cabe em loja com uns 400 metros quadrados, 300 metros quadrados e cabem mais em Porto Alegre. Pô, ela reformaram agora, tá lindíssima Isso, a loja. reformaram agora. E aquela loja tem 240 metros quadrados. Então esses são os dois modelos, um mais simples e um mais difícil de encontrar ponto, mas que, cara, é um modelo full completo. Como que vocês estão, o Alexandre comentou sobre tecnologia, mundo acelerado, entrando para o digital. Como que vocês identificam que é o caminho dessa relação entre experiência e estar presente também na palma da mão do consumidor, né? Dele escolher abrir o aplicativo de vocês, trabalhar essa questão de ter a mesma experiência na loja como no e-commerce. Acredito que tenha sido na pandemia ali um gap de tipo, a gente precisa do e-commerce e não saiu mais, né? Virou uma ferramenta até de captação de dados e informações para algo local. Mas como vocês estão buscando evoluir nisso e qual é a porcentagem hoje que tu diria do e-commerce para o ponto físico dentro da rede? Sim, legal. A gente, foi exatamente na pandemia, a gente tirou esse projeto da gaveta, que era a nossa Telebrasco. Então, cara, a pandemia chegou a representar 30%, né? Mas, enfim, foi uma loucura. E depois da pandemia, a gente ficou um ano, daí a gente lançou o Brasco Mais, daí ele estava dentro do app. E o que eu entendo atualmente, né? A gente até entendeu e foi para um lado de fechar a Telebrasco, então a Telebrasco não existe mais, o nosso e-commerce próprio, e a gente migrou tudo para o iFood. E aí, o que é isso, né? Atualmente representa 3% é a nossa venda de e-commerce comparado à venda físico. Mas aí a gente postou todas as nossas forças no Brasco Mais, que é um app que geralmente as pessoas chegam na loja e abrem o Brasco Mais, porque é um catálogo de produtos que tem as barbadas e descontos exclusivos ali. Então, é fazer com que as pessoas entrem no Brasco, abram um app e falem o que tem em promoção, ou o que o Brasco está lançando de novo, ou qual é a parceria. Então, a gente tem, cada quinzena, tem corredores especiais, tanto na loja física, no ponto de gôndola, e também no corredor da vitrine do Brasco Mais, que a gente também apresenta um produto. Então, semana passada a gente estava com vinho Fausto, que é de Bento Gonçalves, então a gente a gente dá um desconto, dá um cashback, e é uma vitrine para esse fornecedor, sabe? Então, a gente linka muito mais as pessoas, a loja física, porque, cara, a gente as pessoas que visitam a nossa loja, então a gente quer que elas chegam, abrem o app e entendam, e daí ela consegue enxergar no ponto de gôndola e consegue enxergar no app. Então, para mim está muito linkado à loja física, sabe? E principalmente o nosso atendente de caixa a conseguir fazer essa conversão. Então, a gente acompanha essa venda mapeada, então atualmente de 10 pessoas, 7 tem Brasco Mais, ou seja, 70% das nossas vendas são registradas, as pessoas dão um CPF. Então, um dado que a gente acompanha da Panvel, que é a nossa referência maior, assim, que é parecido com o modelo de compra, é 93%. É que ali é fora da curva, né? É uma loucura. Mas então, cara, tem pessoas que baixam o app, né? A Panvel não precisa baixar, né? Sim. Mas então tem 300, 400 pessoas por semana que baixam um app. Então as pessoas falam, cara, ninguém quer ter mais app. Falando dos super apps. Mas então, quando tu cria essa coisa emocional de tu receber cashback de todas as compras, de tu ter uma coisa e tu participar de uma comunidade, né? Acho que o Brasco tem muito linkado à comunidade. Então a gente optou por fazer, a gente sempre faz um evento gigante no final do ano, do nosso aniversário. O ano passado a gente optou por fazer evento menor, mas só selecionando as top 50 clientes de cada loja para fazer um evento no mezanino lá da Padre Chagas com Open de Heineken, com comida liberada. E aí tu vai criando essa comunidade, sabe? Então eu consigo mandar pushes e criar filtros e direcionar só as pessoas que estão mais próximas da gente. Sim, depois que quer experimentar um produto, esses caras estão prontos. Exatamente. Foi como a gente fez o Portinho Merlot, né? Selecionou os principais clientes de vinho e fez o teste. A linguagem comunidade está cada vez mais forte. Mas esse ponto que tu trouxe de tirar do teu do app ou delivery Brasco e jogar para dentro do iFood, até é um ponto legal, porque ali tu para de ter experiência e tu vai no preço. Começa a ter briga de preço, porque busca um vinho, cara, aparece 3, 4
oportunidades, e aí nós voltamos no hipermercado ou até o atacarejo que está ali dentro já também. Não perde um pouco disso dentro do conceito? É mais por praticidade e também para disponibilizar, porque o teu objetivo mesmo é levar o cara para a loja. Cara, a gente entende que ele agrega no faturamento ali, as formas que a gente consegue dar mesmo o iFood levando... Pois é, cara, só faturamento, não lucro, né? É diferente. Por isso que eu falei que só agrega no faturamento. E aí, acho que, abrindo parênteses, quando a gente lançou a Telebrasco, a gente tinha motoboy próprio, a gente tinha uma cooperativa e a gente... Então a gente, cara, treinava os motoboys, então era uniformizado, era diferente. E o iFood é próprio do iFood, e a forma que a gente consegue tangibilizar é no atendimento do chat e também é na sacolinha, né? Então na sacola é bonitona, não é de plástico, então a gente consegue entregar isso com um recadinho. E, cara, as nossas notas, a nossa loja da Florencio é 5 e a loja do Viva é 4.8 ou 4.9, então a gente consegue ter isso é uma consequência do... Cara, é da sacolinha, do Instagram falando sobre isso, é da forma que a gente atende no chat. Então, esse online a gente consegue ir para esse lado. O que tu, pensando no lado empreendedor, né, da tua pessoa, teu ponto de vista, diferente de vender produto, vocês acabaram criando uma cultura, né, de estar dentro da loja, quer que a pessoa fique. Tu vai nos grandes varejos, aí entra, compra e vai embora. Vocês querem ser o vizinho, ser a sala de estar. E ali é uma cultura que vocês estão criando, não vender. Tu diria, dentro desses 10, 12 anos, foi em 13 anos, dentro desses 13 anos pro Arthur, o que mudou, assim, lá do início até hoje e que tu enxerga que foram pontos positivos e que agrega nesse sentido de comunidade, trazer pessoas para dentro da base e que elas permaneçam, não pense só no produto, dinheiro, né? Sim. Cara, acho que isso está muito linkado a pessoas, sabe? Muito linkado a pessoas e o atendimento que ele recebe ali no dia a dia. Está muito linkado a esses processos que a gente cria e sempre está criando coisas novas, né? Nas nossas lojas também, criando produtos novos e criando estética diferente. Então, essa estética do Caldeira é bem diferente da primeira loja, que é lá na Florencio. Até tem que reformar a loja da Florencio, tá 13 anos sem reformar. Não mudou lá? Cara, a gente comprou uma loja do lado, lá foi expandindo, mas ela ainda está com esse modelo mercado de bairro lá no início. Então, é bem diferente disso aqui. Então, tem essa diferença, né, do loja 1 da loja 5, por exemplo. Mas está muito essa estética, está muito o lançamento do produto, está muito a entender o que o mercado está fazendo, está buscando, e acho que a gente usa muito as redes sociais, né, para isso, mostrar isso no nosso dia a dia. Então, cara, a gente vende bastante flor nas lojas, então entender que as pessoas querem ir por Brasco também, porque, cara, viram aquela esquina com flores, eu vou lá tirar foto do girassolzinho que tem na esquina junto com as flores. Então, a gente recebe bastante pedido. A pessoa tira foto para casamento, a pessoa tira foto. Se eu abrisse uma agência só para fazer essa gestão de tirar fotos lá, ia ser legal. É um bom modelo de negócio. Cria um app, faz reserva, eu vou tirar foto das 9 ao meio-dia. Mas, enfim, é bom o negócio. Mas essa cultura Brasco, nos 10 anos, tu enxerga que ela cada vez cresce mais. Sim, cara, com certeza. Acho que a gente conseguiu replicar, né? Eu e o Gabriel, foi um bom ponto, autorreflexão, que a gente conseguiu replicar isso quando a gente veio lá do interior e conseguiu replicar isso no dia a dia e conseguiu entender que as pessoas, cara, valorizam estar no Brasco, né? Então a gente tem até uma outra série que é o Somos Brasco, dentro do Brasco, que a gente apresenta o nosso funcionário, que estão geralmente há mais tempo com a gente, então eles contam as histórias, e também tem um que é Histórias do Brasco, que a gente chama os vizinhos mais icônicos, digamos assim, e contam a sua relação com o Brasco, né? Então são os episódios que mais bombam nas redes. Cara, a gente vê muitas pessoas falando que tipo, o mercado do bairro está morrendo, né? E vocês buscam esse relacionamento e com excelência em várias frentes, né? É no app, é no relacionamento, é para experimentar produto. Tu enxerga o Brasco hoje cada vez mais indo para esse caminho de desenvolver produtos próprios para que siga com a identidade que vocês queiram e não se perca nessa concorrência dos grandes varejos, onde tu encontra um produto, encontra outro em outro lugar?
Cara, com certeza. Acho que o futuro do Brasco é ter só marcas próprias e principalmente locais que a gente consegue... Cara, que a gente conhece a família e consegue entender quem são os parceiros por trás. Então, por isso que existem várias webséries nossas para mostrar isso. Então, cara, com certeza, tanto produto para te levar para casa, mas quanto para te comer e consumir na hora, e produtos mais icônicos. Então a gente fez existe o Farroupilha, que é um sanduíche tradicional no Rio Grande do Sul, e a gente fez o nosso Farroupilha especial, que é com pão de longa fermentação, que é com vários ingredientes especiais. Então a gente recria vários itens que já são conhecidos, e aí a gente lança o nosso Farroupilha especial, por exemplo. Então, cara, com certeza ter cardápio próprio, ter essa experiência própria, ter itens próprios que as pessoas só buscam no Brasco e entendem essa história, né? Então, a gente consegue criar, a gente cria submarcas. Então, o vinho do Brasco é o Portinho, não é vinho do Brasco, é o Portinho, porque tem uma identidade própria e eles são uma coisa, cara, que vai ficar temporal e, cara, pode ser o vinho de Porto Alegre também, né? Portinho é uma homenagem a Porto Alegre. Então, tem vários projetos que estão na minha cabeça que dá para desenvolver. O vinho do @Porto Alegre Oficial. Cara, é incrível. Meu, gostei. Né? Vamos pensar nisso. Ó. Daqui são boas ideias. Esse aqui já é teu, a gente abre aqui, ó, já dá para abrir. Tá boa, deixa para ele. Tá boa a temperatura. Deixa eu fazer uma pergunta no sentido do futuro do Arthur, como pessoa. Como tu imagina o teu desenvolvimento junto com o desenvolvimento do Brasco né, nos próximos, 5 anos, talvez seja muito, mas nessa caminhada? Cara, bom, acho que eu penso cada vez mais nisso, né, e nesse desenvolvimento pessoal e também, cara, pessoa física, assim, e eu entendo que a gente criou o Brasco para ele não depender da gente, né, então eu e o Gabriel, desde o início, a gente teve escolha, ou a gente virava gerente das lojas e o nosso prolabore ia ser mais alto, ou a gente contratava gente muito boa e a operação não dependia da gente. Então, cara, hoje estou 100% focado no Brasco, mas eu entendo que faz sentido, ao longo dos anos, a gente criando o conselho, e seria muito legal se a gente ficasse mais nessa parte de conselho, porque, cara, é legal também pensar em como eu, pessoa física, consigo me desenvolver. Então, eu já estou criando... Já comecei alguns testes para criar uma consultoria, principalmente estratégica no varejo. Então, já chamei um amigo meu que que é industrial, executivo, sabe? Que me complementa muito nessa parte de números, e eu sou mais esse empreendedor. Então, tem muita gente que procura a gente para, quero abrir um negócio, me dá uma ajuda sobre a escolha do ponto. Então, há 3 anos atrás, eu e o Gabriel, a gente já ajudou 2 gurias a abrir mercado, no Alegrete. Cara, isso foi muito legal, foi desde a escolha do ponto, layout, arquiteto, sistema, até o dia a dia. Então, a gente ficou acompanhando ela por um ano, e outro foi 2 gurias lá em Campo Grande. Então, as pessoas nos procuram e a gente entende, vamos criar essa consultoria e também replicar esse nosso conhecimento, né, cara, de 13, 15 anos de varejo. Vai dando teste também, né? Vai trazendo outros insights que isso, tu pega outro mercado, outro público. Você conecta com muita gente, né? E a gente vê que tem essa vontade de empreender. Então, a gente conseguiu criar essa consultoria para ajudar essas pessoas. Teve um ponto que tu citou ali antes, de conversar com as marcas, indústrias, para criar produto Brasco, assim como o Portinho no @Porto Alegre Oficial pode fazer sentido. Daqui um pouco, uma caminhada do comunicando por dentro da indústria, por trás dos produtos, também pode ser um caminho legal. A gente gosta de contar histórias também, porque é família, envolve muita... Uma cultura bacana de ser contada, né, por trás das marcas. Então já temos 2 novos produtos aí pra gente... Eu quero saber de ti assim, vocês já são uma referência no que vocês estão fazendo. O que Porto Alegre hoje precisa para avançar no empreendedorismo, para trazer essa veia empreendedora para a galera que está começando, como tu que começou novo, pode trazer como experiência para quem está querendo começar também, e a cidade no geral. Cara, muito bom. Primeiro, eu acredito que Porto Alegre tá bombando, tá muito bom, assim, eu vejo esse crescimento há uns 5, 6 anos, tem vários locais novos crescendo, acho que deu esse boom quando a gente virou, cara, até então a gente ia virar de costas para o Guaíba, agora a gente virou de frente para o Guaíba, né? Então tá incrível, assim, eu curto muito Porto Alegre, cidade,
E eu acredito, cara, muito no empreendedorismo, acho que faz muito sentido isso. E eu entendo que Porto Alegre está nessa fase de crescimento e que tem, eu olho muito para o varejo físico, né? Que tem pontos novos chegando e tem muitos empreendimentos novos sendo abertos em Porto Alegre. Então, acho que principalmente lá na região Carlos Gomes, Nilo, todo aquele T. Então, a gente vê muitas incorporadoras e construtoras nos procurando para pegar esses pontos. Então, a gente, como Brasco, avalia isso muito organicamente, assim, muito pé no chão, para entender. Acho que quem está começando e quer começar, cara, primeiro é entender. Acho que eu curto muito em negócios que vem mais da alma, assim, que tá muito linkado, eu curto fazer isso, então eu vou abrir esse negócio. E sim, é difícil, cara, vai ficar vários anos sem ganhar salário, provavelmente sofrendo. Sem dormir? Sem dormir, cara. Dói. Muito, cabelo branco, cara, muito cabelo branco aqui, né? Tenho 34 anos e tenho muito cabelo branco. Mas eu acho que, cara, dá para começar de um jeito fácil, indo lá, contando quantas pessoas tem, fazendo DRE, tendo esse fluxo de caixa. Então, acho que, cara, Porto Alegre na alimentação vem crescendo muito, né? Então, para mim sim, faz sentido investir em Porto Alegre. A gente não quer sair nos próximos anos de Porto Alegre, tem muito mercado, tem muita coisa para criar. Então, começar aos poucos e pegar alguma coisa que tem linkado a paixão e que, eu acredito muito em não... De novo, né? Não inventar essa roda, mas pegar negócios que estão meio esquecidos e tu dar esse gás e reformar esse negócio e apresentar para a cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Brasil. Que demais. Oxigenar as ideias. Né? Cara, isso aí. Eu acredito muito na conversa, né? Eu aprendo e trabalho muito mais nessa conversa, assim. Então, eu curto muito conversar com várias pessoas. Então, quando a gente abriu o Brasco, a gente foi em vários mercadinhos para entender como funcionava. Falei com pessoas de outro setor, então quanto mais pessoas tu conversar e tu explorar a tua ideia, cara, tu vai gerando mais informação e principalmente se autoconhecendo, né? E tu diminui os riscos quando tu põe também isso numa planilha para ver se o resultado também faz sentido ou não. Cara, que demais. Marquito, temos? Sabemos? Temos um baita episódio. Arthur, queria agradecer a tua disponibilidade. Que aula de cultura, de sair de uma folha de caderno para 5 lojas, para mais de milhares de pessoas no app, ser o quintal da casa, né, como diz ali, né? Botou em prática o bairrismo, né? Isso. Esse cara fez isso acontecer. Né? Trouxe coisas do interior, dá voz para marcas que precisam também. Eu acho que esse é o caminho do empreendedorismo, estar presente com marcas boas, com pessoas que caminham junto contigo. E por isso que a gente caminha comunicando, está muito atrelado a isso. Aqui a gente aprende muito e hoje foi uma aula. Valeu mais uma vez. Parabéns e obrigado, né? Acho que vocês dão voz para as pessoas, principalmente daqui, e que contem a sua história. Acho que vocês inspiram muita gente, né? Então, estar aqui falando desse formato, entrando em detalhes que a gente, cara, não consegue entrar muito no dia a dia e as pessoas se sentem, cara, valorizadas. Então, obrigado por estar fazendo isso pela gente, pelo empreendedorismo e pela nossa Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que está avançando muito bem. Boa, seguimos nossa caminhada, muito, né? Disseram no início que eram 10 episódios, estamos no terceiro, mas será que vai parar em 10? Depois desse episódio aqui, nós vamos invadir o Rio Grande do Sul, porque tem de marca aí pra gente falar. Será que para em 10? Só vai. Então tá, na próxima terça-feira a gente volta com mais um episódio, aonde a gente não sabe, nos acompanha. Curte, compartilha. Sim. Vocês vão saber em breve. Curte, compartilha, faz esse episódio andar, que assim como o Arthur disse, a gente inspira empreendedores e é isso que a gente quer. Até lá, valeu. Valeu.